Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia, comigo, a professora Tayane. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gametogênese e embriologia. Então, primeiro, pessoal, o que é gametogênese? É o processo pelo qual os seres vivos produzem gametas. Então, isso é essencial para a reprodução dos seres vivos, né? Nos animais, ele ocorre nas gônadas, sob influência de hormônios. Então, como a gente pode ver na imagem, a gônada masculina é o testículo e a gônada feminina é o ovário. O testículo produz os gametas, que são os espermatozoides masculinos, e o ovário, ele produz aí os gametas femininos, que são os ovócitos secundários, que posteriormente é chamado de óvulo. Esses gametas, eles são células haploides. O que isso significa? Eles são células que apresentam metade do número cromossômico, a partir das células germinativas. E essas células haploides, elas se unem formando uma estrutura chamada de zigoto. Então, o espermatozoide ele é N, haploide, o ovócito secundário ele também é N. Quando esses dois se unem, eles formam uma célula 2N, que é chamado então de zigoto. Então, nesse processo, a produção de gametas, nas mulheres, ele se inicia antes do nascimento, ainda na fase embrionária. Então, o que acontece? Quando ainda estamos dentro do útero da nossa mãe, a gente começa a produzir os nossos gametas, que a gente chama de ovócitos primários, e eles vão sendo guardados lá no nosso ovário. As mulheres, uma vez ao mês, elas sofrem um processo de divisão e liberam um ovócito secundário. Então, lá nos ovários, as nossas células germinativas, que são chamadas de ovogônias, elas multiplicam-se por mitose. Então, elas aumentam em quantidade e originam milhões de outras ovogônias. Essas ovogônias, elas então começam a sofrer crescimento celular. O que é isso? Elas aumentam ali de tamanho e tornam-se o que a gente chama de ovócitos primários. Esses ovócitos primários, eles começam então a divisão. No processo de divisão, que vocês já aprenderam mitose e meiose, a gente vai ter o primeiro processo da meiose, porque todos os gametas são formados por meiose. E nesse primeiro processo, que é chamado de meiose 1, a gente vai ter esse estágio até a primeira fase, que é uma fase chamada de prófase 1. Então, só inicia esse processo. Os ovócitos primários iniciam, então, a primeira fase da meiose 1, que é a prófase 1. Lá na puberdade, quando a menina começa a produzir hormônios sexuais, estrogênio, começa a ser produzido, o que acontece? Ele desencadeia o término da meiose 1 nessas células. Então, ele tinha parado na prófase 1, começa-se então a ter a metáfase, a anáfase, a telófase. Ele começa a dar sequência nesse processo. E a partir daí, a gente tem então uma célula grande sendo formada, que é o ovócito secundário, e uma pequena, que é chamada de corpúsculo polar. Então, quando acontece a meiose 1, que tem após a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, e na telófase a gente viu que acontece a citocinese, que é a primeira divisão. Nesse momento, a gente tem a formação de uma célula maior, que é chamada de ovócito secundário, e a outra célula, ela vai ser uma célula que vai ser degradada, que é chamada de corpúsculo polar. Dando continuidade nesse processo, o ovócito secundário, ele vai começar a meiose 2, porque a gente sabe que a meiose é dividida em duas, né? Então, ela tem primeiro as etapas da meiose 1, agora as da meiose 2. Esse ovócito secundário, ele começa então o processo de meiose 2, só que ele vai fazer a prófase e vai parar na metáfase. Ele para nessa fase. E aí, o que acontece? Só vai continuar, só vai adiante esse processo se acontecer fecundação. Então, se o espermatozoide encontra esse ovócito secundário na fase da metáfase, ela então continua. E o que vai acontecer? Da metáfase vai para a anáfase, para a telófase, e acontece então
a última divisão, onde nesse processo de fecundação, o que vai acontecer? A gente vai ter a formação do zigoto em uma dessas células, porque a gente vai chamar agora de óvulo junto com o zigoto, e vamos ter o segundo corpúsculo polar, porque a cada divisão é formada uma célula viável e um corpúsculo. Então, desse ovócito secundário, um vai formar o zigoto quando fecundado pelo espermatozoide e o outro corpúsculo polar. Esses corpúsculos são degenerados, eles não são utilizados pela célula. Então, olha só, uma mulher só é capaz de produzir um gameta para cada ovócito primário que iniciou a meiose. Então, a cada divisão, somente um ovócito é produzido, somente um é liberado. Então, a gente pode observar que o nome desse processo é ovogênese, no qual uma ovogônia, ela cresce, se transforma num ovócito primário. Esse primário ele vai sofrer divisão e vai virar um secundário e um corpúsculo polar. Esse secundário, ao entrar em contato com o espermatozoide na fecundação, ele vira um zigoto e outro corpúsculo polar, que também vai ser degenerado. Só que a mulher, ela tem um período no qual ela pode ser fértil, porque chega a determinada idade, ela entra no processo que a gente chama de menopausa. Os hormônios sexuais, eles reduzem em quantidade, que a mulher já está ficando mais velha, e, consequentemente, ela também vai perder a capacidade de amadurecimento e liberação dos gametas. Então, quando a mulher entra na menopausa, ela perde agora a capacidade de poder engravidar. Ela já não pode mais. Isso é diferente do que acontece nos homens. Nos homens, o processo que a gente chama de espermatogênese, os homens não nascem com os espermatozoides prontos. Pelo contrário, eles produzem esses espermatozoides constantemente até o final da vida. Então, é o processo de produção de gametas masculinos que se inicia na puberdade. Por que durante a puberdade? Porque é quando começa a produção de hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, através da testosterona, se inicia esse processo e perdura por toda a vida. É claro que na terceira idade, reduz essa taxa, porque a quantidade de hormônios também diminui. Isso é comum. Quando a gente é criança, a quantidade hormonal é pequena, chega na puberdade, a gente tem um estopim, um ápice desses hormônios, eles são mantidos durante a fase adulta e vão caindo no decorrer do passar da idade. Isso é comum. Então, lá nos testículos, a gente vai ter as células germinativas diploides, que são as espermatogônias. Nas mulheres, eram as ovogônias. Aqui são as espermatogônias. Essas espermatogônias sofrem mitose e multiplicam-se, originando milhões de outras espermatogônias. Essas, então, crescem, sofrem crescimento celular e se transformam numa célula chamada de espermatócitos primário. Esse espermatócito primário vai sofrer a primeira fase da meiose, que é a meiose 1. Só que aqui a gente não tem aquele período de pausa igual tinha na mulher. Esses espermatozoides vão ser produzidos de maneira um pouquinho diferente. Então, a gente vai ter um espermatócito primário que vai se dividir em 2 espermatócitos aí. Esses 2 espermatócitos são viáveis. Não vai ter formação de corpúsculo igual na mulher. Então, através da meiose 1, vão produzir 2 células de mesmo tamanho, que são os espermatócitos secundários. Porém, na primeira fase da meiose, ela é reducional. Então, lá no espermatócito primário, que ele era 2N, ele vai se dividir formando 2 células que agora são N, células haploides. Aconteceu a meiose 1, ele entra então no processo de meiose 2. Na meiose 2, cada um desses espermatócitos secundários, ele se divide e vão originar cada um 2 células, que agora vão ser chamadas de espermátides. Então, ao final do processo, nós temos 4 células, que são chamadas de espermátides, como a gente pode ver ali no final do processo. Essas espermátides, então, vão entrar em processo de diferenciação, de amadurecimento. Vão ganhar cauda, vão se transformar em espermatozoides. E aí, esses espermatozoides, então, após
sofrer essas mudanças morfológicas, estruturais, eles já estão prontos para conseguirem ter as suas estruturas para alcançar o ovócito secundário feminino. O nome desse processo, no qual ele se especializa para formar um espermatozoide, a gente chama de espermiogênese, que é o que está representado para vocês aí na imagem. Ele, antes de espermátide, ele tem toda uma modificação, como ganha cauda, começa a formação da cabeça ali, onde vai ter a região com a hialuronidase, que é uma enzima para romper o óvulo. Então, ele vai ter toda uma transformação para se tornar um gameta essencialmente viável. Teve a produção dos gametas? Então, agora pode acontecer a fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. E isso vai originar o que a gente chama de zigoto ou célula-ovo. Onde que isso vai acontecer? O espermatozoide liberado pelo homem, ele vai passar pelo canal vaginal da mulher, vai passar pelo útero e ele vai alcançar a tuba uterina. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a fecundação não acontece no útero, ela acontece nas tubas uterinas. E ali na tuba, se houve a fecundação, vai ser formado então agora o zigoto. Esse zigoto, ele vai crescer porque ele vai se dividir. Olhem para a imagem. Aconteceu a fecundação, formou o zigoto. O zigoto era uma célula, ele sofre mitose, forma duas. Essas duas sofrem mitose e formam 4, que vão formar 8, que vão formar 16, até formar uma estrutura que parece uma amora. Por isso ela tem o nome de mórula, se a gente vê aí na imagem. Essa mórula, ela foi produto da divisão do zigoto, que foi formando um aglomerado ali de células, uma estrutura maciça cheia de células. Isso é o embrião. Essa mórula, ela vai sendo carregada pela tuba uterina até chegar no útero, onde lá no útero vão acontecer outras coisas que a gente já vai ver. Os gêmeos, professora, mas você disse que a mulher libera apenas um ovócito. Então, como que vai ser gerado gêmeos? Se ela libera um ovócito e somente um espermatozoide é capaz de fecundar esse ovócito. É o seguinte, a gente tem 2 casos de gêmeos, tá? Os monozigóticos e os dizigóticos. Monozigóticos, eles também são chamados de idênticos ou univitelinos. Por quê? São formados a partir de um único zigoto. Então, eles são geneticamente idênticos. Então, são do mesmo sexo, obviamente. Ou são 2 meninos ou são 2 meninas. Cerca de 25% dos gêmeos são monozigóticos. Como que eles são formados? É o seguinte, é quando a gente teve um espermatozoide fecundando um ovócito. Aconteceu a fecundação, o zigoto sofre uma divisão em 2 células. Então, são formados 2 embriões. Só que esses 2 embriões, eles são originados do mesmo material genético, porque é do mesmo espermatozoide e do mesmo ovócito. Então, por isso que eles apresentam características genéticas idênticas, porque são provenientes do mesmo material genético. E eles vão se desenvolver dentro de uma mesma placenta. Já os gêmeos dizigóticos, que são fraternos ou bivitelinos, eles são semelhantes a 2 irmãos de partos diferentes. Por quê? Nesse caso, pessoal, a mulher, ocasionalmente, ao invés de liberar um ovócito, ela pode liberar 2, ou liberar 3, né, mais raro ainda. E quando ela libera mais de um ovócito, cada espermatozoide diferente vai fecundar um. Então, o material genético deles é completamente diferente. Por isso que cada fecundação vai originar o seu zigoto. Eles não são produtos do mesmo material genético. Portanto, eles podem ou não ser do mesmo sexo. Não é obrigatório e vão se desenvolver em placentas diferentes. Então, aqui, para a gente observar, um óvulo é fecundado por um espermatozoide, essas células formam um zigoto, o zigoto ele pode simplesmente sofrer uma divisão e originar, então, 2 gêmeos ali idênticos, ou a gente pode ter, a partir da formação de 2 ovócitos por 2 espermatozoides, os gêmeos dizigóticos com placentas diferentes. A embriologia, ela é o estudo do desenvolvimento do ovo, ou seja, o estudo do desenvolvimento do zigoto, desde a fecundação, onde ele é formado, até a forma adulta.
Então, inicia-se com a fecundação, forma-se o zigoto, aumenta o número de células por mitose e essas células se diferenciam para formar os tecidos e os órgãos, igual a gente viu que lá nas plantas também acontecia. E quais são os óvulos que a gente tem? Nós apresentamos óvulos, de tipos diferentes. Oligolécitos ou alécitos são ovos que têm pouca quantidade de vitelo ou nem tem vitelo. Alécitos somos nós, por exemplo, que nem apresentamos vitelo direito. Então, eles são distribuídos de maneira uniforme pelo citoplasma e são encontrados aí também nos equinodermos e protocordados. O que seria vitelo? Meninos, o nosso óvulo, como eu disse que as mulheres só produzem uma célula, elas produzem uma justamente para ter um acúmulo energético maior. As substâncias são todas direcionadas para essa célula e não para as outras 3 que foram formadas juntos, O homem, o espermatozoide é bem menor. As substâncias nutritivas, então, elas se acumulam nesses óvulos. E no caso das mulheres, como nós mamíferos, Como o nosso desenvolvimento ele é muito pequeno na fase de ovo, porque a gente depois recebe nutrientes da nossa mãe, a nossa quantidade de vitelo ela é muito baixa, ok? Principalmente quando a gente compara com outros animais, como por exemplo os anfíbios, eles são classificados como mesolécitos. Meso vem de uma quantidade intermediária, uma quantidade média. Então os anfíbios eles põem ovos. Porém, o desenvolvimento não é todo dentro do ovo. Parte é no ovo e depois o ovo eclode e tem a sua fase larval de girino. Então, eles precisam de nutrientes por um período, mas não é um período tão grande assim. Então, a quantidade de vitelo deles é mais ou menos, é média e não tem um padrão. Vocês podem olhar na imagem que ele é distribuído de maneira desigual no citoplasma. Que é o segundo aí que está mostrando para vocês em cima. O primeiro é o oligolécito, que tem pouco, de maneira igual, uniforme. O segundo é esse mesolécito, que tem uma quantidade média, porém de maneira desigual. Os megalécitos, mega porque tem muito, são ovos que têm uma quantidade muito grande de vitelo, que são encontrados somente no polo vegetativo. O que é o polo vegetativo? Se vocês olharem aí para os ovos, eles têm um polo chamado de polo animal e tem um polo que é chamado de polo vegetal. Olhem para o ovo megalécito, que é esse que tem a parte laranjinha de vitelo. Eles têm muito vitelo nessa parte aí do polo vegetativo. E quem vai apresentar esse tipo de ovo? Quem tem o desenvolvimento todo dentro dos ovos. Não tem nenhum tipo de nutriente da mãe. Então ele precisa disso para manter o seu desenvolvimento até o final. Principalmente répteis e aves, que colocam ovos no ambiente externo e desenvolvem-se todos ali, ok? E os centrolécitos são aqueles encontrados nos artrópodes, Nos insetos, nos crustáceos. Eles têm uma quantidade de vitelo que se restringe ao centro do ovo. Por isso que o nome deles é centrolécito, que é o último aí que está representado para vocês na imagem. Quais são as etapas do desenvolvimento embrionário, então, galerinha? Primeiro, acontece o zigoto, formação da fecundação aí, o zigoto. Esse zigoto sofre clivagem ou segmentação. O que é isso? Divisões. Ele começa a se dividir, sofrer mitoses e vão formando blastômeros. O que são blastômeros? Cada uma dessas células que é produto da divisão do zigoto. Até eles formarem aquela fase que eu falei com vocês que parece uma amora, que é a mórula. Então, é o grupo de blastômeros agregados. Essa mórula, ela vai sendo levada lá para o útero. No útero, a gente vai ter uma migração das células que estavam todas ali aglomeradas da mórula para a extremidade e fica com uma substância oca no meio. Essa camada de célula oca é chamada de blastocélia, uma cavidade que fica aí no meio. E o que está em volta é a blastoderme. Então, ele tem a blastoderme envolvendo e agora ele tem ali dentro a blastocele, que é aquela cavidade. Quando as células migram do centro para a periferia, a gente chama essa fase de blástula. E no caso dos mamíferos, tem um nome específico,
como nós humanos, a gente chama essa fase, ao invés de blástula, pode se chamar de blastocisto. E aí a gente tem alguns tipos de segmentação, que vai depender da quantidade de vitelo presente nesse ovo. Então ela pode ser holoblástica, quando vai clivar a célula inteira, ou meroblástica, quando ela vai clivar somente um pedacinho. Vamos lá então. Holoblástica é aquela que cliva tudo. Ela vai acontecer de maneira igual nos ovos oligolécitos. Galera, se tem pouco vitelo distribuído de maneira igual, ele vai conseguir clivar as células inteiras. Então, a gente vai ter 4 células formadas do mesmo tamanho. Olha lá na nossa imagem, né? Aconteceu a clivagem, 4 células foi para 8 células, elas têm os tamanhos iguais. A clivagem holoblástica, que é aquela que vai acontecer também total, só que ela é desigual, é porque os blastômeros eles vão ter tamanhos diferentes. Isso vai acontecer em ovos que são telolécitos incompletos, ou aqueles mesolécitos que a gente falou. Eles têm uma quantidade de vitelo intermediária, só que o que acontece? Ela está restrita ao polo vegetativo, porque é desigual, não tem a mesma quantidade de vitelo em cima e embaixo. Então, isso acaba fazendo o quê? Atrapalhando na divisão em cima, né? Então, a gente vai embaixo. Então, a gente vai ter células menores em cima, que são os micrômeros, e vamos ter células maiores embaixo, que são os macrômeros. Na meroblástica ou parcial, a gente vai ter aí os megalécitos. Como eles têm muito vitelo, e somente no polo vegetativo, ele não vai deixar dividir. Qual vai ser o único polo que vai dividir, então? Aquela partezinha de cima, que é o polo animal. Então, como ela está restrita àquela porção de cima, a gente fala que essa clivagem ela é discoidal. Clivagem ou segmentação discoidal. Apenas lá naquela placa lá em cima, no disco animal, que vai acontecer essa divisão. E a superficial é aquela no qual a gente vai ter nos ovos centrolécitos. O que acontece na realidade? A gente primeiro tem uma duplicação dos núcleos ali no meio e eles que vão se dividindo na periferia. A gente não vai ter uma divisão do citoplasma no meio porque está cheio de vitelo ao redor. Então, a gente vai ter uma divisão somente na superfície. Então, aqui a gente tem mais ou menos um resumão, né? Dos tipos que a gente tem na formação do zigoto e os tipos de clivagem que a gente tem. Desde a clivagem total, que é a holoblástica, igual e desigual, e a meroblástica, que é a parcial, que pode ser discoidal ou superficial. Logo depois que foi formada, então, a blástula, né, o blastocisto, vai se iniciar a fase de gástrula. O que é isso, gente? Vai começar a diferenciação dos tecidos. Vai formar o arquêntero, o blastóporo e os folhetos embrionários. Olhem para a imagem para conseguir identificar o que é que eu estou mostrando para vocês. Pessoal, o arquêntero é o que vai ser o protótipo do intestino. O blastóporo é a abertura, que vai dar origem à boca e ao ânus. E os folhetos embrionários é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, que a gente já falou sobre isso lá em zoologia, quando a gente estudou os animais. Então, gastrulação, o próprio nome já diz, é como se fosse a formação do sistema digestório, está dando início ao nosso sistema digestório. Então, para a gente observar, a gente tem a fase da blástula, começa-se então, né, o início da formação do arquêntero, que são as células que estão aí na periferia, elas migram para dentro, sofrendo uma invaginação. Iniciou a formação do arquêntero, a abertura, a extremidade que ficou ali é chamada de blastóporo, e depois a gente começa o desenvolvimento, então, da ectoderme, que é mais externa, da mesoderme, que é mediana, e da endoderme, que é mais interna. E aí, quanto ao celoma, a gente pode caracterizar os indivíduos como acelomados, pseudocelomados ou celomados. O que é isso? É em relação aos tecidos que apresentam. Lembra lá de zoologia, quando a gente falou sobre isso? Eu disse para vocês que celoma
uma cavidade que fica dentro do corpo do animal, totalmente revestida pela endoderme. Animais que apresentam isso, celomados, eles têm toda essa cavidade revestida pela endoderme. Os pseudocelomados, o tubo digestório, como vocês podem ver que está aí no meio, ele vai ter o celoma entre a endoderme e a mesoderme, que é o espaço branquinho. Ele não é todo delimitado pela endoderme. E o acelomado, ele não tem nenhum espaço. O tubo digestório está no meio e o corpo dele não apresenta aí nenhum tipo de espaço, né? Nenhuma cavidade dentro. Nós, mamíferos, estamos classificados dentro de celomados. Então, quais são as fases para a gente relembrar? Acontece a formação do zigoto, acontecem clivagens ou segmentação, as células vão se dividindo, formando a mórula. Depois da mórula forma a blástula, da blástula forma a gástrula, com formação do arquêntero, do blastóporo e dos folhetos aí, que é a ectoderme, endoderme e mesoderme. Passou a gastrulação, a gente vai agora para a formação do tubo neural e da notocorda, ou seja, o protótipo do nosso sistema nervoso. Esse processo é chamado de neurulação, sendo que lá nos cordados, a gente tem nos vertebrados, né, o grupo dos vertebrados, a nossa notocorda é substituída pela coluna vertebral. Então, se a gente observar aí na imagem, olha o arquêntero lá no meio, o blastóporo, que é aquela abertura, né, aquela região, a gente vai começar a ter um fechamento disso daí, para a gente entender melhor. Então, olha só, na neurulação, a gente tem a formação acima da endoderme da notocorda, temos o celoma, que é aquele espaço vazio ali, totalmente delimitado pela mesoderme, temos agora o intestino definitivo, que antes era chamado de arquêntero, temos lá em cima o tubo neural, que foi formado a partir do achatamento de células que estavam ali. Olha lá, forma-se uma placa neural lá em cima. Essa placa neural, a gente tem uma goteira, essas células da placa neural, elas invaginam, as duas pontinhas se fecham e formam esse tubo neural que está mostrando aí pra gente. Então, isso daqui é o embrião com a sua fase de neurulação completa. Teve formação do tubo neural e teve formação da notocorda. E aí, agora, a gente tem a formação dos órgãos, que é chamado de organogênese. A ectoderme, que é o tecido mais externo, ela vai dar origem à epiderme, aos seus anexos, como unha, cabelo, né, pelos. Vai dar origem ao encéfalo. Vocês lembram que a gente viu que toda a estrutura do tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso, foi promovido a partir da placa neural, que eram as células da ectoderme? Então, tanto o encéfalo como a medula, eles vão ser formados a partir da ectoderme. Então, epiderme e encéfalo e medula, ectoderme. Mesoderme, que é o tecido mediano, ele vai dar origem à notocorda, que mais tarde é substituída pela coluna vertebral nos vertebrados. Também vai dar origem ao aparelho urogenital, ou seja, o sistema urinário e o sistema genital, ao sistema circulatório e ao esqueleto apendicular, que são os nossos membros, né? Os ossos dos nossos membros superiores e inferiores. A endoderme, que é aquele tecido mais interno que a gente tinha, vai dar origem ao aparelho respiratório, ao tubo digestivo, que a gente viu que foi assim que foi formado o arquêntero, e também as glândulas anexas. Glândulas anexas são glândulas que vão contribuir com um determinado sistema sem com que passem por elas. Por exemplo, o fígado e o pâncreas, eles ajudam na digestão, mas o alimento não passa por elas. Então, isso são glândulas anexas. Então, só para a gente ver aí um resuminho, né? Como que ficou isso? A ectoderme, quem ela dá origem, a toda a epiderme é o sistema nervoso, a endoderme ao fígado, ao pâncreas, que eu falei para vocês que são glândulas anexas, ao sistema respiratório e ao revestimento do tubo digestório, e a mesoderme, que dá origem à nossa derme, aos nossos músculos, cartilagens, ossos, tecidos conjuntivos, sangue, medula óssea, toda aquela parte de preenchimento do nosso corpo está relacionado aí com a mesoderme.
Então, basicamente, a gente tem um resumo aí de tudo que aconteceu. O espermatozoide sendo lançado pelo homem, o ovócito secundário pela mulher, acontece a fecundação na tuba uterina, o zigoto se divide, forma a mórula sai da tuba uterina, vai para o útero. No útero, ela se transforma em blastocisto, nos mamíferos. Esse blastocisto se fixa no útero da mulher, no endométrio, que é um processo chamado de nidação. Se fixou ali, ele começa então o desenvolvimento da placenta, que é onde agora a gente vai ter os nutrientes passados para esse embrião. Anexos então embrionários, quem vai contribuir são estruturas derivadas lá dos folhetos germinativos que a gente falou, que não fazem parte do corpo do embrião, porém eles vão auxiliar de alguma forma. Temos o saco vitelínico, o alantoide, o âminio, o córion, a placenta e o cordão umbilical. Vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Saco vitelínico é o primeiro anexo que vai surgir nos vertebrados. A função deles é reserva nutritiva para o embrião, então ele guarda o vitelo. A gente já sabe que mamíferos como nós, eutérios, que têm placenta, ela é muito reduzida. Por que ele é reduzido? Porque eu já falei para vocês que o nosso ovo é um ovo alécito, não tem vitela, a quantidade de vitela é muito pequena porque a gente passa por esse período de maneira muito rápida. Agora, se a gente comparar com outro embrião aí que está à esquerda, que é o de uma ave, olha a quantidade de vitelo presente. Então, o saco vitelínico ele é bem desenvolvido. Alantoide. O alantoide ele tem função de armazenar excretas, de realizar troca gasosa, retirar cálcio da casca do ovo para o embrião. E aí ele vai ter essa função aonde? Em animais que precisam de muitos nutrientes e que não tem a mãe para poder retirar as excretas e para fornecer oxigênio e nutrientes. Ou seja, quem não tem placenta. Isso vai ser comum em répteis, em aves e em mamíferos que põem ovos, que são os monotremados igual ao ornitorrinco. Agora, nos placentários, como nós, eles não têm essa função, porque a placenta faz isso para a gente. Eles vão participar somente da formação do cordão umbilical. Então, vai ser uma estrutura que vai compor a formação do cordão que liga o feto à mãe. O âminio, ele está presente em répteis, aves e em mamíferos, e ele é uma membrana que delimita um líquido, chamado de líquido amniótico. Quando a gente escuta assim, a bolsa estourou, não libera aquela quantidade de líquido, ele tem função de proteção. Então, ele evita a desidratação do embrião, a quantidade de líquido dentro de uma cavidade evita choque mecânico, para a gente não ter uma danificação do embrião. Ele regula para não ter uma variação de temperatura muito alta e ajuda na aderência do feto à membrana na qual ele está inserida dentro ali desses animais. O córion, ele é uma fina membrana que envolve os outros anexos que a gente acabou de falar. Olha ele presente aí nas duas imagens. Nos répteis, nas aves e nos mamíferos que põem ovos, eles têm função respiratória, absorção, cálcio, proteção. O córion ele está totalmente relacionado com o alantoide, por isso que ele tem basicamente as mesmas funções. Já nos placentários, que somos nós, ele vai fazer parte da parte fetal da placenta. Então, assim como que a gente tinha visto aqui do alantoide, né? Ele vai fazer parte aqui do cordão umbilical e o córion vai fazer parte da formação da placenta. E a placenta e o cordão? A placenta ela tem função de troca gasosa e metabólica, então todos os nutrientes da mãe é passado para o filho dessa maneira. As excretas nitrogenadas do filho é passada para a mãe assim como os gases. O oxigênio e o gás carbônico são passados via placentária através da ligação pelo cordão umbilical, que é quem faz esse elo de ligação. Também tem função imunológica, porque através da placenta a mãe passa anticorpos para o filho, por isso que a mãe, muitas vezes imunizada, imuniza também a criança. E também tem função hormonal, na manutenção dos hormônios ali dentro do corpo feminino. Mamíferos, só para a gente lembrar onde que está presente. Mamíferos marsupiais, a placenta é rudimentar. O que é isso? Ela existe, porém não segura a gestação até o final. Então, é o caso do canguru.
O filho precisa terminar a gestação dentro de uma bolsa chamada marsúpio. E ela também está presente nos mamíferos placentários, que somos nós, que apresentamos placenta verdadeira. Então, todo o nosso desenvolvimento ele é dentro do útero. Uma questãozinha, está falando aí do importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres e embriogênese humana, foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. É um nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presentes em um indivíduo, mais derivadas de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentavam microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existia uma troca natural entre as células do feto e maternas durante a gravidez. O princípio contestado com essa descoberta relacionada ao desenvolvimento do corpo humano é o de que, letra A, o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. Letra B, a dominância genética determina a expressão de alguns genes. Letra C, as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. Letra D, as mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno. E letra E, as nossas células corporais provêm de um único zigoto. Galera, aí dá pra gente relacionar com as aulas de genética que vocês já tiveram, né? Se a gente for ver isso daí, nós não temos somente um único zigoto. Então, o nosso zigoto ele é formado pela união do gameta masculino com o feminino. Mas aqui, quando eles falam entre essa correlação, a gente teria que ter mais de um zigoto formado. E as nossas células, elas são provenientes de um único zigoto. Galera, por hoje é só. Tchau, tchau e até a próxima!